Olá, aqui é Bernardo Ferrão do programa Viva Mais Você. Então, você que está passando ou sofrendo algum tipo de lesão ou dores nas costas, vem te convidar a acompanhar nossos conteúdos no nosso canal no YouTube e nossas páginas no Instagram e no Facebook. Agora eu vou te contar um pouco mais como eu posso te ajudar. No vídeo de hoje falaremos sobre as dores nas costas e algumas crenças limitantes que te impedem de buscar ajuda. A primeira pergunta que já vou começar a responder é: o que é dor nas costas? A dor nas costas é um sintoma comum e relacionado a diferentes causas. Estima-se que, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, 8 em cada 10 pessoas terão algum tipo de dor nas costas ao longo da sua vida. Isto é, cerca de 80% da população terá pelo menos um episódio de dor nas costas na vida. Ela também pode ter origem em outros órgãos e se irradiar para a área em questão. E podemos citar como exemplos cólicas renais ou ovarianas, infecções, infarto do miocárdio e alguns outros problemas. Esta dor pode ser classificada como leve ou bem intensa, rápida ou de uma maneira mais constante. Além das diferentes causas, há múltiplos fatores de risco e formas de prevenção para o sintoma. Muitas vezes nos perguntamos: o que pode ser essa dor nas costas? O primeiro passo que devemos dar é entender a região que o sintoma acontece e entre os locais que são atingidos. Por esse tipo de dor, destacam-se a região lombar, a região torácica e a cervical. Dito isso, podemos classificar a dor nas costas nos seguintes tipos: dor nas costas do lado direito ou esquerdo. As dores nessa região podem ser de origem ortopédicas, exemplo, hérnias, artroses e muscular. Nos próximos vídeos falaremos de maneira mais específica sobre hérnias de disco e alguns exercícios que você vai estar fazendo em casa para aliviar essas dores. Outro tipo de dor que classificamos também é a dor nas costas ao respirar. Na grande maioria das vezes, não podemos generalizar. Essas dores são com causas musculares e quando duram mais de 15 dias em média, muitas vezes estão associadas a um período de ansiedade ou angústia que aquela pessoa passa naquele momento. Uma doença comum de se apresentar esses sintomas é a fibromialgia. Queremos falar mais sobre ela nos próximos vídeos também, de maneira mais específica. Uma terceira classificação é a dor nas costas na região dos rins. Na maioria das vezes, essa dor pode ser proveniente de um cálculo renal, uma dor em cólica de grande intensidade, que deve ser avaliada de forma emergencial e tratada por um médico especialista no assunto. Uma outra dor nas costas que encontramos muito é a dor nas costas que irradia para as pernas. Essas dores que irradiam para as pernas são em decorrência das hérnias discais. E essa dor vem pela ocorrência da compressão do nervo ou da medula. Na maioria das vezes, a dor irradia para a face posterior da coxa, a compressão do nervo ciático. Dito tudo isso, agora você pode estar se perguntando: quais são as causas para esses vários tipos de dores nas costas? Podemos relacionar que as principais são exercícios praticados de maneira errada ou com carga muito alta, má postura, sedentarismo, hérnia de disco. A hérnia discal ou hérnia de disco, para além de provocar dor, pode também desencadear alterações neurológicas. Os sintomas são provocados pela compressão e inflamação dos nervos ou da medula e variam bastante de acordo com a localização da hérnia. Falando de uma maneira mais específica dessas possíveis localizações das hérnias, vou explicar sobre os dois tipos. A hérnia discal cervical, que pode ocorrer dor cervical, conhecido como cervicalgia, ou dor irradiada ao longo do braço, por vezes até a mão, braquialgia ou cervicobraquialgia. Espasmos e dores nos músculos do pescoço, dor no ombro e braço, descrita pelos alunos como uma ardência ou uma queimação, dor nas costas, como uma pontada ou fisgada. Para além desses sintomas, é também possível a ocorrência de dor de cabeça, formigamentos, adormecimento, alterações na sensibilidade e fraqueza muscular do membro afetado. Na hérnia discal lombar, o sintoma mais frequente é a ciatalgia, ou dor ciática. É uma dor aguda que irradia para a face lateral ou posterior de uma perna,
até o pé. Para além da dor ciática, também pode verificar-se os formigamentos, adormecimento, alterações na sensibilidade e fraqueza muscular do membro afetado. Mais raro é a dor irradiar pela frente da coxa, sem ultrapassar o joelho, nos casos em que estão envolvidos outras raízes nervosas lombares. Uma outra causa para essas dores é a artrose. A artrose é um problema crônico das articulações que causam pouco a pouco uma destruição de uma cartilagem. As articulações são submetidas a forças de tensão e compressão significativas durante a vida, e esse processo degenerativo aumenta com a idade, afetando geralmente pessoas a partir dos 40 e 50 anos. A lombalgia também é uma das causas das dores. A lombalgia é o tipo de dor na coluna mais frequente, sendo mesmo uma das queixas mais comuns. Estima-se que a lombalgia atinja cerca de 90% dos adultos ao longo da sua vida. Para além da dor, a lombalgia manifesta-se como rigidez, desconforto, tensão nas costas, sendo a intensidade muito variável, desde bem rápida a muito intensa, podendo variar ao longo da vida, ao longo do dia, com os movimentos em algumas posições ou atividades. Uma outra causa é a dorsalgia. O termo dorsalgia é usado para nos referirmos à dor na coluna dorsal, ou comumente chamada de dor no meio das costas, onde se localiza a região dorsal da coluna. Espondilite anquilosante também é uma das causas de dores nas costas. E ela é uma doença inflamatória crônica, por enquanto incurável, que afeta as articulações do esqueleto axial, que compreende os ossos da cabeça, tórax e coluna, especialmente as da coluna e ombros e dos quadris e joelhos. Não se conhece a causa da doença, que acomete mais os homens do que as mulheres. A partir do final da adolescência até os 40 anos, não tratada, pode tornar-se incapacitante. E para obtermos o diagnóstico, leva-se em conta os sinais e sintomas, os resultados de exames laboratoriais e de sangue e os radiográficos das articulações da região sacroiliaca. O diagnóstico precoce é de extrema importância para evitar a progressão da doença e suas complicações. Uma outra causa é a espondilolistese, que corresponde ao deslizamento de uma vértebra sobre a outra e são também uma das possíveis causas para a dor na coluna. Esses deslizamentos vertebrais, apesar de não serem muito frequentes, atingem cerca de 5% das pessoas. Para além da dor, pode estar presente outros sinais e sintomas que apresentam algumas semelhanças com os anteriormente descritos, relativamente à hérnia discal por irritação das raízes nervosas. Os desvios da coluna vertebral, lordose, escoliose e cifose, podem também ser uma das causas para a sintomatologia. Os desvios na idade infantil, na criança, no adolescente e nos jovens, por norma, não provocam dores, exceto em alguns casos onde se verifiquem desvios mais acentuados ou outras desordens. Entretanto, no adulto, pode associar-se a artrose e a instabilidade da coluna vertebral, provocando o aparecimento de queixas. Prometo para vocês que nos próximos vídeos falaremos mais especificamente de cada desvio e exercícios que podemos fazer para aliviar as dores e causar uma melhora nesses desvios. Outra causa é a estenose vertebral. A estenose vertebral, aperto na coluna, é também causa frequente de dor na coluna, fundamentalmente na população mais idosa. Para além de dor na coluna, podem ocorrer dormência, formigamentos, perda de força nos membros, perda de equilíbrio, disfunções viscerais e dos esfíncteres, entre outros. Outra causa é o aneurisma na aorta. O aneurisma na aorta é uma patologia grave e que pode também causar dores nas costas. O aneurisma é a dilatação de um vaso sanguíneo, de uma artéria ou veia. Nos próximos vídeos também estaremos falando de maneira mais específica dos tipos mais comuns de aneurisma que causam essas dores nas costas e na região abdominal. Síndrome de dor musculoesquelética, como fibromialgia ou polimialgia, também são causas de dores nas costas. Infecções dos ossos da coluna vertebral, como osteomielite, que por definição é um quadro inflamatório que afeta um ou mais ossos, geralmente provocado por infecção bacteriana ou fúngica. Quedas, estresse. Existem alguns distúrbios intraabdominais que podem causar dor por dor irradiada nas costas, e entre elas podemos citar
apendicite, cálculo renal, pedra na vesícula, infecções na bexiga, endometriose, câncer de ovário, os cistos ovarianos, a torção testicular. Então, de maneira geral, podemos entender que qualquer pessoa pode desenvolver dores nas costas, até mesmo crianças e adolescentes. E existem alguns fatores que podem colocá-lo em maior risco para desenvolver dor nas costas. O primeiro deles é a idade. Mesmo dizendo que essas dores podem atingir crianças e adolescentes, a idade influencia muito, porque é muito mais comum que ela aconteça com o envelhecimento, começando por volta dos 30 ou 40 anos. Um outro item é a falta de exercício. Músculos fracos e não usados nas costas podem levar a sentir essas dores. Excesso de peso. Carregar peso demais causa estresse nas suas costas, estresse extra nas suas costas. Doenças. Alguns tipos de artrite e câncer podem contribuir para a dor nas costas. Levantamento inadequado de alguns objetos, usando a musculatura das costas ao invés de usar as pernas para levar, podem levar a sentir dores nas costas também. Condições psicológicas. Pessoas propensas à depressão e ansiedade parecem ter um risco maior a dores nas costas. Fumar. Isso pode impedir seu corpo de fornecer nutrientes suficientes para os discos vertebrais nas costas. E para evitar sentir essas dores, vamos dar algumas dicas básicas que devem ser pensadas durante alguns movimentos do nosso dia a dia. Algumas são bem óbvias, mas sempre acontecem alguns relatos de alunos que cometem esses erros bobos. Vamos lá então. Se um objeto é muito pesado, não tente pegar sozinho, procure ajuda. Afaste seus pés para conseguir uma ampla base de apoio. Fique o mais próximo possível do objeto que você está tentando levantar. Dobre em seus joelhos e não na sua cintura. Contrai os músculos do abdômen se você for levantar o objeto ou deixá-lo no chão ou abaixá-lo. Levante-se usando os músculos das pernas. Evite ficar em pé por longos períodos de tempo. Se for necessário para o seu trabalho, tente usar um apoio para os pés. Exemplo, um banquinho. Alterne descansando cada pé sobre ele. Não abuse dos saltos altos. No trabalho, especificamente se estiver usando um computador, certifique-se que sua cadeira tem as costas retas, com assento ajustável. Apoios de braço e seja giratória também. Use um banquinho embaixo de seus pés, de modo que seus joelhos não fiquem mais alto ou baixo ou mais baixo que seu quadril. Se você dirigir uma longa distância, em média, a cada 2 horas pare, desça, se alongue e ande por alguns minutos antes de seguir viagem. Traga o seu lugar o mais à frente possível para evitar a flexão. Faça exercícios para fortalecer as costas e melhorar a sua flexibilidade. E por último, um dos mais graves que encontramos muito hoje, cuidado com a obesidade. Temos algo que também dificulta muito a busca pela melhora, a busca pela resolução das dores e dos problemas de saúde, que acabam nos limitando ou deixando restrito a realizar alguns movimentos, anteriormente realizados com muita facilidade, além de todos aqueles já citados anteriormente. Vamos falar agora sobre as crenças limitantes. Tenho certeza que muitas pessoas devem estar se perguntando isso neste momento, mas afinal, Bernardo, o que são crenças limitantes? E explicando de uma maneira simples, podemos dizer que é qualquer tipo de ideia ou pensamento fixo que nos impede de agir e ter resultados positivos. A expressão não tem nada a ver com religião, uma crença é algo que acreditamos que seja verdade, sem questionar. Desbloquear essas crenças e modelos é fundamental para qualquer mudança de vida. Isso inclui a sua vida profissional e principalmente pessoal, para conquistar melhores resultados. Aí você deve estar se perguntando novamente, e como podemos fazer isso? O primeiro passo é a consciência, é identificar a existência dessa crença, questionar os padrões que você vem seguindo. Como disse anteriormente, essas crenças podem nos limitar, mas também podem nos dar força,
podem nos dar poder de realização ou de estagnação. E isso é algo que também aconteceu comigo antes de eu montar meu estúdio de Pilates. Hoje que trabalhamos com negócio físico, né? E ao identificarmos se a crença for limitante, será criada uma barreira entre o desejo, a vontade de fazer algo e o sentimento de ver isso ser realizado. Nós podemos citar como exemplo pessoas que a princípio desejam se livrar das dores nas costas, que buscam emagrecimento, que buscam ter uma vida mais saudável, que buscam parar de fumar ou beber, que buscam mudar de país e até mesmo mudar a sua vida profissional. Então vamos citar como exemplo uma pessoa que tem o sonho de morar em outro país. E nesse caso, qual a crença limitante que geralmente encontramos? E a grande maioria diz: não sei falar inglês ou o idioma daquele país de interesse. Tenho dificuldade em aprender, por isso nunca vou conseguir sair do país. Muito daquilo que acreditamos é consciente e outras crenças são inconscientes. São mensagens externas traduzidas pela interpretação. É como julgamos os acontecimentos e experiências que vivemos. E qual a origem das crenças? Como elas surgem? De maneira geral, as crenças surgem de 3 formas distintas. A primeira que podemos relacionar são as crenças históricas, sociais ou regionais. Cada país, região, religião, nível social tem crenças e condicionamentos diferentes. Muitos já não fazem sentido no mundo atual, mas que continuam sendo seguidos. Como, por exemplo, quando você acorda pela manhã, está com fome. Essa é a sua realidade, fome. Suas crenças sociais e históricas dizem que é a hora de tomar café da manhã. Você poderia comer qualquer coisa. Na verdade, então, sua crença regional dirá o que é melhor para se comer no café. Na região sudeste, por exemplo, acreditamos que o pão com manteiga e o café com leite é a melhor opção. Já na região nordeste, existe uma crença de que o café precisa de substância. Macaxeira, carne seca. Uma crença vinda de quando trabalhavam no campo. E nos dias de hoje ainda se mantém essa crença. A segunda são as crenças familiares. O que fazemos como herança genética e histórica da nossa família. Questões e histórias enraizadas, que ninguém questiona ou acha que pode ser diferente. Aquilo que você faz porque sua mãe fez, porque sua avó fazia, e assim segue. Tem muita ligação com os hábitos e tradições familiares. A importância nesse caso é entender se a crença ou tradição faz sentido para você. E se não faz, se não tem causado nenhum mal, se não te incomoda seguir com a tradição, com a crença, isso irá passá-la para a próxima geração. E a terceira são as crenças primárias, nossas interpretações do mundo, a realidade subjetiva criada por cada um, com a influência emocional do meio. São os principais pontos para identificarmos as crenças limitantes. E essas crenças são construídas mais fortemente na infância, mas não deixamos de criar novas crenças durante a vida. Criamos novas crenças baseadas nas nossas experiências e vivências, conforme nossa interpretação do certo e do errado. Em qualquer situação onde a crença estiver envolvida, surgirão pensamentos automáticos de autossabotagem. Normalmente, a pessoa desiste antes de tentar e se justifica com frases como: isso é difícil, nem vou tentar, isso não é para mim, não vou dar conta. E com isso haverá algumas reações, tipo reações emocionais, tristeza, desânimo, frustração, raiva, reações comportamentais, desânimo, desistência, lentidão, fisiológicas, falta de ar, dores, mal-estar. Agora, dito tudo isso, identificada a crença limitante, é a hora da mudança, é a hora de viver mais você. É o nome do nosso programa. A partir daí, vamos testar pequenas ações para confrontar os comportamentos instalados e realizar as mudanças. Eu tenho 3 perguntas para lhe fazer nesse momento, para que você possa parar e pensar. E você, consegue identificar o que te motivou a dar os passos mais importantes da sua vida? Você queria de verdade estar aí na vida que você está hoje? E como se libertar? Crenças e modelos nos aprisionam em vidas e trabalhos frustrantes, desanimadores. Limitam nossas ações e possibilidades.
E mesmo conscientes, temos muita dificuldade de sair do piloto automático e fazer o que precisa ser feito para termos os melhores resultados. Mas eu afirmo para você que é possível se libertar dessa vida mais ou menos e buscar a transformação na sua vida. Continue acompanhando nossos vídeos e conteúdos em nosso canal no YouTube e nossas páginas no Instagram e Facebook. E veja como estaremos ajudando as pessoas a transformarem suas vidas e se livrando das dores nas costas e buscando uma vida mais saudável. Participe também do nosso grupo, nosso grupo VIP lá no Telegram, do programa Viva Mais Você, e receba informações exclusivas sobre o programa. Não esqueça de curtir, comentar também e também compartilhar esse vídeo com alguém que você com certeza conhece, que sinta alguma dor e esteja precisando de ajuda. Grande abraço!